Olá, dando continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito de Teresina, o Via Agora recebe hoje o candidato pelo PSTU, Gervásio Santos, que tem como vice Egmar Júnior. Candidato, seja muito bem-vindo aqui ao Via Agora e a gente começa querendo saber do senhor por que o senhor se considera preparado para administrar Teresina. Bem-vindo a todos os internautas que estão aqui, certo? Estamos aqui colocando o programa do PSTU. É o seguinte, nós temos uma meia-verdade que a gente sempre diz no movimento sindical, no movimento social, que é dizer que só a luta muda a vida. Isso é uma meia-verdade, porque, na verdade, também tem uma outra verdade, né, para completar esse slogan, que é a questão do poder. Nós estamos disputando o poder da cidade para colocar nas mãos dos trabalhadores, através daquilo que é o nosso carro-chefe, que é a construção dos chamados conselhos populares. Ou seja, nós queremos tirar o poder dos ricos, dos poderosos, dos grandes empresários e entregar realmente a chave da cidade para os trabalhadores, para a população pobre, através dos conselhos populares que nós vamos constituir nos bairros, nos locais de trabalho, nos locais de estudo. Candidato, e quais serão as prioridades da sua gestão, caso o senhor seja eleito novo prefeito? Primeiro é essa, né? Construir os chamados conselhos populares, ou seja, Conselho Municipal de Transporte, Conselho Municipal de Educação, né? Conselho de bairros, perfeito? Para que a população possa realmente gerir a cidade. Outra questão fundamental, não adianta a gente só construir os conselhos, né? E colocar a população dentro dela para poder opinar. Nós queremos que realmente ela administre. Por isso, nós também vamos colocar o orçamento de Teresina, da Prefeitura de Teresina, nas mãos dos trabalhadores, para que eles possam decidir aonde é que eles vão alocar esse orçamento, que hoje está na casa de 3 bilhões e 500 milhões de reais. E para a LOA de 2021, acrescente aí mais 200 milhões, ou seja, nós vamos ter 3 bilhões 700 milhões para poder colocar na mão dos trabalhadores. Candidato, agora a gente fala sobre economia, né? Com a pandemia da Covid-19, o comércio teve que ser fechado, a cidade basicamente parou, e com isso muitas pessoas perderam o emprego e até algumas empresas chegaram a fechar. O que o senhor pretende fazer para incentivar e acelerar a retomada da economia na capital? Em primeiro lugar, a crise da economia foi responsabilidade dos governos. Governo Bolsonaro, governo Wellington e governo Firmino. Por quê? Porque, na verdade, eles não fizeram aquilo que nós chamamos de quarentena total, certo? A quarentena que esses governos fizeram foi em quarentena para inglês ver, ou seja, flexibilizaram, né, os chamados trabalhos secundários. Na nossa opinião, era para ter a quarentena total e apenas estar funcionando as indústrias essenciais, como essa que produzir máscara, né, as indústrias farmacêuticas, perfeito? Mas as outras era para estar paradas. Se nós tivéssemos feito a quarentena total em um mês, nós não estaríamos com essa totalidade de mortes. Agora, uma quarentena deve ter, né, renda, deve ter proteção de saúde para que os trabalhadores pudessem ficar em casa com garantia de salário, de emprego e proteção à saúde. Agora, pós-pandemia, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um plano de obras públicas em Teresina. Esse é o projeto do PSTU. Um plano de obras públicas para gerar emprego de um lado e também amenizar a demanda social do outro. Por exemplo, agora estamos vivendo aqui momento de chuva, né? A Zona Leste, por exemplo, tem uma tradição de não ver um pingo d'água, já está totalmente alagada. Por quê? Porque não tem galeria para poder escoar essa água, esse dejeto. E nós vamos fazer isso através do nosso plano de obras públicas. Candidato, a questão do transporte público é um outro ponto que a população reclama bastante. O sistema de integração dos ônibus de Teresina diariamente é alvo de reclamações por aquelas pessoas que dependem de fato do transporte público para circularem dentro da cidade. O que você pretende fazer para melhorar a qualidade do transporte público, caso seja eleito? A Companhia Municipal de Transporte. Ou seja, nós vamos estatizar a rede de transporte aqui em Teresina. Esse é o projeto do PSTU. Por quê? Porque estatizar quer dizer o seguinte, pegar de volta as empresas, os ônibus, que são concessões da prefeitura. Nós já tivemos uma Companhia Municipal de Transporte em Teresina na época do Heráclito, certo? Na época do Alferraz, perfeito? E foi privatizada, nós vamos reestatizar. E aí, nesse sentido,
o subsídio, por exemplo, que a prefeitura repassa para os empresários por ano de 30 milhões, vai ficar no cofre público de Teresina, da prefeitura de Teresina. E esses 30 milhões nós vamos alocar, nós vamos colocar, reinvestir no transporte de qualidade para os trabalhadores, que não vão ficar mais esperando 2 horas numa parada de ônibus, certo? E nem tampouco vão ficar à mercê de empresários cruéis que demitem, reduz a frota em 80 ônibus, perfeito? E ainda dão, desculpa a expressão, banana para os trabalhadores e a população carente. Candidato, o senhor falou sobre os conselhos populares, né, que está no seu plano de governo. Mas como que vai funcionar esses conselhos caso o senhor seja eleito? Vocês são da área da comunicação, da publicidade, certo? Nós vamos fazer um conselho municipal, por exemplo, de comunicação. Quem é que vai participar desse conselho? Vão ser todos os comunicadores, todos os publicitários, todos aqueles que sabem, né, como manejar esse setor, perfeito? E nesse conselho, né, todos vão debater o que é de melhor para a área de educação social em Teresina. Por exemplo, aqui mesmo nós temos um grande problema que é a questão da internet. E olha que nós estamos numa zona nobre, né, numa região nobre de Teresina, que é a Zona Leste, perfeito? Horto florestal. Agora imagine você o que acontece lá na periferia. Todo mundo está excluído, né, dessa ferramenta. Inclusive as aulas remotas, que nós chamamos de faças remotas, né, são prejudicadas por isso, porque os filhos dos trabalhadores não têm acesso à aula. Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui no Via Agora. Muito obrigado a vocês, internautas, muito obrigado. E hoje nós recebemos o candidato pelo PSTU, Gervásio Santos. Para mais informações sobre as eleições de 2020, acesse viagora.com.br.